Oi, viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma terça turca. E a nossa terça turca de hoje tem uma convidada especial que vai contar como ela se mudou para a Turquia no meio da pandemia. A nossa convidada de hoje é a Lisa Heck. Ela é uma brasileira que morou muitos anos na Espanha e no meio da pandemia ela teve que se mudar para a Turquia. Oi, Lisa. Primeiro, obrigada por estar participando. É um prazer ter você aqui. Conta pra gente um pouquinho quem é você, o que que você faz. Então, obrigada a você, Ana, por esse convite. E eu sou professora, saí do Brasil no ano 90, então 30 anos que eu moro fora do Brasil. E eu sou professora no Brasil, eu tinha feito magistério e tinha começado a faculdade de artes cênicas. Decidi, numa aventura, conhecer a Europa, viajar e vim para ficar um ano, e um ano que se transformou em 30. Nunca voltei. Então, com o tempo na Espanha, eu estudei artes cênicas de novo, assim, recomecei os estudos, Esse fiz seu artes primeiro ano, cênicas. você morou na Espanha por um ano e depois continuou? Então, eu fui para a Espanha por um ano e aí mudou, foi tudo muito, muito doido, porque na verdade eu não ia para a Espanha, eu ia para Londres. E aí eu fui deportada de Londres. Disseram, não, brasileiro aqui não está entrando. Aquela má sorte, assim, que você vai de turista e deu errado, né? Então, o plano B, eu tinha um casal de amigos na Espanha, em Málaga, que estavam estudando, fazendo a carreira de artes cênicas. Eram amigos meus das cênicas lá de Porto Alegre. Sou gaúcha, morava em Porto Alegre e sou de Caxias do Sul, que é na Serra Gaúcha, mas os últimos anos da minha vida de universitária no Brasil, eu morava em Porto Alegre. Então, quando esse plano A de morar em Londres, trabalhar, juntar dinheiro, porque era uma época da hiperinflação no Brasil, era muito difícil trazer dinheiro, eu vim quase sem nada. Então, quando aquilo tudo deu errado, o plano B foi ligar para esses amigos e dizer, o que eu faço agora, né? Deu tudo errado. Imagina, eu tinha 21 anos, era uma criança ainda, acabava de fazer 21 anos. E aí a minha amiga disse, olha, vem que aqui a gente te ajuda, de casa para dormir, comida, e ajuda a procurar emprego. Não vai pensar que é empregão, né? Mas é babá, faxineira, o que tiver. Não, qualquer coisa estou disposta. E aí a gente fez a empreitada de voltar para... Porque eu já tinha ficado na França 20 dias, mas de férias, visitando a irmã da amiga que viajou comigo nessa primeira aventura. Então, voltamos para a França para fazer um pit stop lá e também se acalmar, porque foi uma coisa bem traumática para nós, esse não na Inglaterra, né? E nessa parada, compramos a passagem para voltar até Málaga, para viajar até Málaga, no sul da Espanha, e nessa parada, outra vez na França, a gente descobriu que havia uma possibilidade de ficar como au pair em Madrid. Conhecemos uma menina que tinha tido o mesmo problema que nós, só que na Itália, e acabou conseguindo ficar para não voltar para o Brasil, que a nossa sorte foi não ter sido deportada para o Brasil, a gente foi deportada para a França, que era o destino anterior. Então, a gente foi a Málaga, conheceu a cidade e decidiu ficar em Madrid para aprender espanhol, porque não estava nos planos, então não sabíamos espanhol, e também achando que talvez por ser uma cidade maior, conseguiríamos trabalho mais fácil, e eu não queria muito incomodar esses amigos que estavam lá em Málaga, porque ela acabava de ter um bebê e tal, então decidimos ir para Madrid e começar esse intercâmbio como au pair. Então foi ótimo, porque eu era imersão total com o espanhol, morava com uma família que tinha uma filha de 7 anos, essa menina me ajudou muito com a questão do idioma, e também eles aceitaram que eu entrasse na casa com a anterior au pair, que era uma francesa, e tive tanta sorte que ela estudava na universidade, ela tinha estudado português, então ela entendia muito do que eu falava, e me corrigia, me ajudava com o espanhol. 2 semanas ficamos as duas au pair na mesma casa, mas enfim, como eu vim com muito pouco dinheiro, 2 meses em Madrid, uma cidade muito grande, eu não morava em Madrid capital, morava perto de Majadahonda, que era longe, tinha que pegar ônibus, trem, e o dinheiro de au pair é mais que nada para transporte e pequenos gastos, então
para mim ficou inviável continuar em Madrid. A minha amiga Ângela, que viajou comigo, ficou em Madrid, ela estava em outra situação, ela tinha que voltar para o Brasil para terminar a faculdade, que ela estava no último ano de jornalismo, então eu já vim mais disposta à aventura, assim, de alguma forma, né? Acho que o universo disse, você quer aventura? Toma aventura, agora vai lá. E aí eu decidi... Tem cidadania europeia? Não tinha nada. Nada, tanto que fui deportada. Eu tinha cara de pau mesmo naquela época e muita inocência e espírito aventureiro, né? Também inconsciência, porque 21 anos. Mas ok, 30 anos atrás era outra coisa também, era diferente. Madrid também me agoniou muito, eu me sentia na situação de Londres, eu tinha medo que eles pedissem meu passaporte, eu tinha um visto, uma cruzinha lá que eu não entrei na Inglaterra, então decidi ir para Málaga e aí em Málaga fui fazendo todos esses trabalhos de babá, de faxineira, cozinheira, até interna, que é doméstica mesmo, morando na casa e tal. Aquilo ajudou também eu recuperar um pouco da economia. E aí eu decidi, depois de 3 meses em Málaga, eu preciso fazer alguma coisa que tenha contato com o espanhol, porque eu só cuidava das crianças, só tinha contato com a família onde eu morava, né? Então, não estava tendo aquela imersão que eu queria. Tinha imersão na língua, mas zero contato. E o dia que eu tinha livre, eu não conhecia ninguém. Então, eu decidi voltar a estudar. Uma pessoa disse, por que você não volta a estudar cênicas? Faz a prova, agora vai ter a prova e tal. Aí eu fui lá com a cara e com a coragem. Os 2 meses de Madrid já ajudaram eu ter um certo domínio da língua, com muito sotaque e tal, mas já conseguia me comunicar e isso me ajudou também na prova. Então aí começou uma nova aventura, fiz a artes cênicas em Málaga, completei tudo, terminei a faculdade, no meio... Quando eu estava terminando a faculdade, eu conheci meu primeiro marido, pouco depois a gente foi morar junto, e aí quando acabou a faculdade de artes cênicas, eu decidi trabalhar com o meu marido no trabalho dele lá, como auxiliar no trabalho dele, mas nunca deixei de dar aula de teatro. Uma coisa que eu fiz desde que eu cheguei em Málaga, eu comecei a dar aula de teatro em escolas, para não me desvincular da educação. Eu sou aquela professora de carteirinha que nasceu para ser prof, que tinha 4 anos e você perguntava, o que você quer ser? Eu quero ser professora. Então, eu precisava ter aquele vínculo e sempre, mesmo trabalhando estudando e fazendo trabalhos secundários, né, que era o que me dava o sustento, sempre dando aula de teatro. Quando eu fui trabalhar com o meu ex-marido, não tive que deixar tudo. E pouco tempo depois, a gente resolveu constituir família e tal, então nos casamos, logo em seguida fiquei grávida, veio a minha primeira filha, então aí eu fiquei um período meio que desligada do mundo de trabalho e tal, uns meses, depois retomei, mas já com filha, carregando filha junto, sempre com ele, né, com o pai das minhas filhas, com meu ex-marido. Então, viajava toda semana, ele tinha um outro trabalho, um trabalho que ele precisava viajar, viajava com a menina, ajudava ele nesse trabalho e tal. Tive outra filha, depois de 3 anos e meio, tive a minha segunda filha, e fiquei acho que eu fiquei 5 anos, desde que eu casei, desde que eu terminei a faculdade, 6 anos foram. Desde que eu terminei a faculdade até que eu voltei ao mundo do trabalho, foram 10 anos, 10, 11 anos, que eu fiquei inativa, assim, cuidando de filho, né, que é um trabalho não reconhecido, não remunerado, mas muito contente também de curtir tudo isso. Aí eu também, nesse meio tempo, eu fiz doutorado, não cheguei a defender a tese, mas fiz a parte da pesquisa, fiz uma pós-graduação para trabalhar com educação, porque eu não queria me desvincular da educação, eu queria ver, então, mesmo com criança pequena e tal, fui organizando, tentei concurso público para professora, não consegui, porque eram 2 meninas pequenas, casa, marido, filho, não deu. Mas aí eu voltei para o mercado trabalhando minhas filhas já estavam mais velhas e através do meu doutorado, que era relacionado com artes cênicas e tal, surgiu uma oportunidade de trabalho para voltar para as escolas, dar aula nas escolas. Aí eu retomei o mundo do trabalho e tal. Depois, infelizmente, as coisas já não iam bem no casamento, acabou o casamento. Fui trabalhar numa ONG,
precisava ter outra renda, fui trabalhar numa ONG, praticamente fundamos uma ONG para ajudar os espanhóis que retornavam à Espanha, mas que nada, era uma espécie de assessoria, né, para assessorar os direitos que eles tinham, direitos tanto na Espanha como nos países onde tinham morado e tal. Nada a ver, nunca sabia nada daquilo e muito trabalho de escritório, mas aí, através dessa ONG, eu consegui fazer um curso, me especializar como professora de espanhol, língua estrangeira. Então, aí abriu um outro universo para mim, que foi professora de línguas, que eu nunca tinha nem pensado nisso. Já tinha dado algumas aulinhas de português, assim, mas era muito difícil. Quem queria aprender português na Espanha? Ninguém, né? Então, uma que outra vez saiu algum anúncio, nem lembro se era jornal, eu fui atrás, não tinha internet ainda como hoje, e consegui trabalhar, dei alguma aula, mas nem pensava naquilo como uma profissão. Então, isso de ter feito o curso de professora de especialização, de professora de espanhol como língua estrangeira, abriu um leque de trabalho. Comecei a trabalhar muito com os estudantes que iam para a Espanha, nos convênios universitários, então conheci muita gente de Fortaleza na época, que foi das primeiras cidades a entrar nesse convênio, e aí nesse caminho, na época do Orkut, surgiu um anúncio lá, eu era muito ativa no Orkut, e dava muitas dicas de Málaga, o que vocês fazem hoje, dando dicas da Turquia, eu fazia no falecido Orkut, mas tudo escrito, né? Tinha tempo, estava passando por um período, estava sozinha, com as filhas e tal, então fazia muito isso, e surgiu um anúncio para dar aula de português, que era uma escola de Sevilha, uma escola em Sevilha, que queria uma professora de português em Málaga. Aí entrei em contato com a pessoa, era uma brasileira, obviamente, o nosso primeiro contato foi 1 hora falando no telefone, já virou uma amizade desse dia, que foi em 2007, até hoje, e aí eu entrei no mundo de dar aula de português. Eu continuava trabalhando com o espanhol, comecei a dar aula de português para os alunos da Universidade de Málaga que iam para o Brasil fazer o intercâmbio da universidade, e foi caminhando, e desde então eu trabalho, em 2007 eu comecei, né, mas continuava com a ONG, de 2007 a 2011 eu fazia as duas coisas paralelo, trabalhava tanto na ONG como com as aulas, e 2011 para cá eu decidi dedicar só mesmo às aulas. Então, aliás, eu tive aluno turco, olha, coincidentemente eu tive aluno turco, que era um casal, que trabalhavam na Turkish Airlines em Málaga, e foram meus alunos de espanhol. Foi muito divertido, porque eles não falavam muito inglês, a esposa não falava nada, o marido falava um pouco, eu também não tenho... a Inglaterra fez esse bloqueio no meu inglês, eu não consegui falar inglês nunca mais na vida. E aí foi muito legal, porque eles tinham que aprender espanhol, então a opção era mímica, desenho, do jeito que dava, e aí, pouco a pouco, mas a coisa foi rolando mesmo para o português. O Brasil teve aquele momento de muita procura, muitas empresas, era crise econômica na Espanha, e o Brasil estava em alta, então, muito engenheiro, arquitetos, trabalhadores, sempre o pessoal das aulas também, da universidade. E foi, depois mudou para português de Portugal, então aí eu veio o meu lado atriz, eu nunca morei em Portugal, mas eu fiz artes cênicas, então eu trabalho meu sotaque de português e dou aulas de português de Portugal também, opa. E assim é que eu sou uma prof de português como língua estrangeira, e português e espanhol como língua estrangeira. Atualmente, mais alunos de português. Como que começou a sua relação com a Turquia? Então, a Turquia depois eu conheci o meu atual marido, eu estou casada por meu segundo casamento, e um brasileiro. Meu atual marido é brasileiro, é gaúcho, o universo trabalhou, eu quis também ter foi meio que uma escolha, eu preciso conhecer um namorado brasileiro, porque se algum dia a gente ficar junto, eu quiser voltar para o Brasil, eu tenho essa opção, que foi uma coisa que me balançou muito a minha cabeça, essa coisa de morar na Espanha e pensar que talvez eu nunca mais pudesse morar no Brasil, né? Porque na minha realidade anterior do primeiro casamento, isso estava fora de cogitação. Então, eu pedi para o universo e apareceu o meu marido.
E aí, em 2000, ele é aviador, é piloto, então ele trabalhava em Madrid, quando nos conhecemos, e depois ele foi morar na Índia, trabalhou um ano na Índia, ia e voltava, e quando ele estava trabalhando na Índia, um ano na Índia, surgiu fazer uma visita, ele tinha lá as passagens, umas taxas mais baratas e tal, ele, eu vou ter tantos dias de folga, vou para a Espanha, que tal se a gente for fazer uma viagem? E estávamos no Brasil e uma amiga tinha vindo para a Turquia de lua de mel e começou, não, você tem que ir para a Turquia. Para tudo isso, meu marido já tinha visto vários anúncios que estavam procurando pilotos na Turkish Airlines, mas ele dava prioridade para alguma coisa que fosse mais perto, na Europa, então tinha outras empresas na Bélgica e tal, e ele, inclusive nessa viagem que decidimos fazer o passeio à Turquia de turista, ele tinha optado por uma outra empresa que não deu certo, então ele, nossa, talvez devia ter aplicado para a Turquia, enfim. Organizamos a nossa viagem, viemos para Istambul, organizamos para vir a Istambul em março de 2010. Nessa organização, já com passagem, com um hotel, com tudo organizado, que essa amiga do Brasil ajudou, porque como ela conhecia e tal, deu todas as dicas. Nesse meio tempo, meu marido lá na Índia trabalhando, surgiu uma oferta de trabalho para a Turquia de novo. Então ele disse, ok, eu posso ir na entrevista, mas tem que ser de tal a tal dia, porque eu vou estar lá na Turquia nesses dias, se puder ser nesses dias, ok, se não, não sei, só na minha próxima folga, que era dali 5 semanas, mais ou menos. Aí eles, ok, organizaram, então a gente veio para a Turquia com a ideia inicial de ficar 5, 6 dias, ele organizou a entrevista, e os treinamentos e tal. Para os outros dias da semana, acabamos ficando uma semana em vez de 5 dias que íamos ficar. E já na primeira entrevista, ele voltou para o hotel e disse, consegui. Então, para nós foi super bom, porque já era mais perto de casa, né? A Índia lá, naquela ponta. Mas ele tinha que morar na Turquia, porque na Índia ele não morava, ele trabalhava 5 semanas, folgava 2, 5 semanas, folgava 2. E na Turquia não, tinha que trabalhar e talvez conseguisse mais folgas juntas. Ok, então, beleza. Mas era o que tinha naquele momento, então ele veio, ele se mudou em maio de 2010, e aí ele trabalhava, quando ele conseguia juntar folgas, 5 dias, 6 dias, ele ia para a Espanha todo mês. Era bem sofrido, porque não tinha voo direto a Málaga ainda, então ele tinha que ir a Madrid, às vezes pegar trem, alugar carro, era complicado. E eu sempre que tinha um fim de semana, que as minhas filhas estavam com o pai e tal, eu organizava no trabalho, fazia umas mexidas lá com a colega de trabalho, mudava os turnos e vinha para a Turquia também. E nessa função ficamos quase 3 anos, foram 2 anos e 8 meses, mais ou menos, que ele trabalhou e morou em Istambul. Então, conheci muito... Qual foi o máximo de tempo que você conseguiu passar na Turquia? Você veio de férias, assim, para ficar... 15 dias, 20 dias, que eram as máximas férias das minhas filhas, né, porque lá eu tinha o trabalho e elas tinham toda a atividade. Elas vieram, adoraram, coincidiu também que depois elas vieram com o pai num cruzeiro que também passou por Éfeso, gostaram também, estiveram em Istambul. E o máximo de tempo que então não aí hoje eu sou consciente de como eu era turista, né? Eu achava que eu era local já. Mas conectamos muito bem, tanto meu marido quanto eu, a gente teve uma boa conexão com a Turquia, com a comida, que assim, adoramos a comida aqui. Eu não gosto de cordeiro, mas ok, eu nunca comi cordeiro na vida, não é por ser aqui a comida, eu tenho outras opções, adoro. Os doces, então, nossa, é minha perdição, porque eu sou muito formiga, então aqui é difícil. E também o turco é muito parecido com o brasileiro na forma de se relacionar. Então, eles são hospitalários, mais em Istambul do que aqui, eu diria até. Porque em Istambul eles têm aquela coisa de também agradar o turista, né? Então, eles em seguida puxam papo e tal. E, como todas as pessoas que você deve ter conversado, a gente tem essa ponto a nosso favor, que eles amam futebol. Então, você diz que é brasileira, brasileiro, futebol.
isso é uma coisa bem interessante para quem mora na Europa e em outros países. Eu, que moro há muitos anos fora, o preconceito do brasileiro de, como assim? Assim, a frase que eu mais ouvi na Espanha nos primeiros anos, agora mudou um pouco, as pessoas parece que abriram a cabeça, né? A frase que eu mais ouvi, como assim, você não é brasileira? Eu não sou loira legítima, mas sou castanhinha, claro, e tal. Não, você não é brasileira. Sim, eu sou brasileira. Né? Então, aquela coisa... Para o europeu, o Brasil é mulher seminua no carnaval, muita bunda, muito, né, corpo escultural e mulata. É isso, eles pensam isso, depois vem o futebol e agora vem os desastres do governo, mas que também está saindo muito na mídia aqui. Então, isso foi uma coisa muito legal na Turquia, porque isso não, se eles pensam isso, pelo menos eu nunca cheguei a entender, né, não tive essa percepção. Inclusive, naquele período, a gente fez amizade, meu marido fez amizade com turcos, então a gente fez amizade tinha uma amiga turca que ela foi nos visitar em Málaga e tudo, e eu achei assim, pelo menos essa pessoa, que ainda estamos em contato, é uma pessoa muito aberta, ela é totalmente aberta, ela não tem nada de turco tradicional, né, e não usa véu, nada. Assim, totalmente, eu não sei como se chama isso, não quero usar palavras que eu não conheço, não sei se tem um nome para esse tipo de pessoas, né? Mas, não, no meu caso, eu várias vezes já me perguntaram isso, né? Como você é brasileira, assim, branca, de olho claro. Sério? Isso já me perguntaram, mas eles sempre perguntam antes do futebol. Futebol é Então, assim, é a primeira coisa que eles falam quando você fala que é brasileira, vem futebol, de cara. vem futebol, e aí aquela lista de nomes que eles gostam, né? Aí eu já, mesmo sem falar turco, eu já sei de alguns brasileiros que estão, tem algum até da minha cidade, jogando aqui nos times tal, aí eu já digo, fulano, no Gaziantep, no não sei o quê. Exatamente, Aí eu falei isso num vídeo, no meu último vídeo, que é bom, se você já souber alguma coisa de futebol, você já vai criando uma amizade com o turco. Sim, porque aí eles já começam a conversar. O rapaz da Vodafone, onde a gente vai pagar o telefone e tal, né? Antes eu tinha o chip, não era plano mensal, era chip, era pacote de pré-pago, então ele já contou que ele jogou no Antalya Sport. Aí eles perguntam qual é o seu time na Turquia, e a gente, né, sempre muito local, o Antalya Sport. Com certeza e tal. Mas é interessante essa visão. Eu não tive ainda esse contato também. Não tive. As pessoas que perguntaram se eu sou do Brasil não foram além, mas eu não falo turco, então pode ser por isso, né? Fica difícil você manter uma conversa e perguntar, mas como assim você é loira e é do Brasil? A questão sempre passa pelo futebol. Então, esse foi meu primeiro contato com a Turquia. Depois disso, meu marido também deu uma outra circulada pelo mundo, tentando chegar mais perto de casa, e ficou quase mais de 2 anos na África, na Ruanda, depois ele ficou 1 ano indo viajar para o Congo, e aí ele conseguiu finalmente trabalhar em Málaga, numa companhia europeia, e só que depois de 3 anos, e aí a gente já achou que nossa vida estava finalmente... já vamos estar juntos, porque nosso casamento foi quase que por Skype também, né, porque eu tinha marcado o casamento numa data, meu marido disse, tá, você marcou essa data, mas e eu sei se vou ter férias nessa data, né, então foi tudo assim improvisado, a gente decidiu casar porque estava indo fazer uma viagem de férias para Maiorca e eram as férias que ele tinha que aproveitar os dias que ele estava em Málaga, ele ainda estava na Ruanda. Aí ligamos lá para tal lugar e dá para casar se a gente for de tal a tal dia? Aí vocês casam? A gente casamos. Então faz papel, tudo assim, bem, bem doidinho. E aí ele trabalhou esses 3 anos e quando achou que já estava tudo, a empresa que já não andava muito bem das pernas, no ano passado, não renovou o contrato dele, ele ficou desempregado. E ficou desempregado e começou a procurar trabalho, ficou bem complicado, assim, foram 5 meses, não aparecia nada. Ele estava com muita ideia de ir para a China, porque ficou se preparando para fazer
entrar numa companhia da China, que tem que estudar muito, muito, muito. E no meio tempo surgiu essa empresa na Turquia, que tinha uma vaga e tal, algumas vagas, ele veio, entrou, então ele foi para a China já sabendo que tinha trabalho na Turquia. Ele foi porque já tinha passagem, já estava tudo organizado, então ele fez o assessment na China. Hoje a gente diz ainda bem, né, que não entrou, porque se ele tivesse entrado um mês depois, aquilo fechou. Ele foi em novembro do ano passado e fechou tudo. Então, foi aqui, menos mal. E aí a ideia foi, ele vem para a Turquia e eu venho junto. Minhas filhas são grandes, eu tenho uma filha já que está fazendo mestrado, a outra está no 4º ano de odontologia, então elas são super independentes, uma delas nem estava morando em Málaga, uma mora em Granada, outra cidade, estudando, e a outra tinha ido para Londres no ano passado, então um momento da vida que agora sim eu podia acompanhar o meu marido nas aventuras dele de trabalhar pelo mundo. E, ok, então, ele veio em dezembro, voltou no fim do mês para esperar o documento, né, que tinha aquele período ali, o documento dele de trabalho, não de residência, de convalidação de carteiras, de permissão e tal, com os 10 dias lá em Málaga, e veio no início de janeiro para a Turquia. Eu organizei tudo para vir em abril, porque eu também tinha que ir para o Brasil fazer uns trâmites, eu tinha que resolver coisas de papelada e fazer várias coisas no Brasil, então eu resolvi passar mais tempo no Brasil, já que ele estava fora, e fui para o Brasil no início de fevereiro para ficar até o final de março, voltava, passava uns dias em Málaga com minhas filhas e vinha. E não aconteceu. Aí vem toda a minha odisseia, eu lá no Brasil, começou a pandemia, aqui na Europa fervendo, eu tenho muitas amigas na Itália. Eu tenho amigas, eu vou fazer um adendo aqui, um parênteses, uma das coisas que eu estou esquecendo de contar, e é um trabalho muito bonito que eu faço, eu criei em Málaga uma associação, uma iniciativa para famílias brasileiras não deixarem de falar português com as suas crianças. Não só para manter a língua portuguesa, que hoje se chama Português Língua de Herança, conhecido como POL ou PLH, mas para transmitir também a cultura, o folclore, os costumes, para que eles não sejam um ET quando vão ao Brasil e fiquem perdidos, principalmente por ser o espanhol muito parecido ao português, e as famílias acabam entrando naquela coisa de não falar português e tal. Então, aí tem uma história minha familiar que eu tive esse problema com as minhas filhas. Esse problema não, eu não sabia como agir, não existia esse movimento, né? Fui fazer curso sobre isso e a professora que deu o curso, não, você tem que fazer isso em Málaga e tal. Então, há 5 anos eu meio que coordenava com várias mães e famílias voluntárias, essa iniciativa para manutenção do português como língua de herança. Então, quando eu estava no Brasil, eu tenho um grupo de amigas que na Itália, por toda a Europa, também nos Emirados, que todas fazem isso, e nos grupos de WhatsApp era isso, a Itália estava, né, com todos os casos e todo mundo muito preocupado, e eu ouvia as notícias no Brasil e a gente achava lá no Brasil, a gente, me incluo, não vai chegar. E todo aquele processo, não, só uma gripe, quantas pessoas morrem de gripe, né? Até o dia que declararam pandemia, que eu lembro que eu estava no sofá da casa da minha amiga e disse, nossa, e agora? Né, o que vai acontecer? Então, ali eu já comecei a ficar meio preocupada com a situação, mas continuei tocando a vida e fazendo meus planos. Só que daí veio a notícia que a Espanha fechava. E isso era dia 14 de março e a minha viagem era 31 de março. Aí eu fiquei meio que deslocada já, tudo que eu tinha que fazer lá, não conseguia fazer mais nada, bloqueou, né? Tudo que era coisa de trâmites e coisa para resolver, eu já disse, tem um amigo lá, disse, vou deixar para você, se der, você faz depois. Ele, não se preocupa e tal. E comecei com a minha tarefa de conseguir mudar o voo. Então, foi através da menina da agência que me vendeu o voo, ela tentando conseguir trocar esse voo. Não se sabia nada, as agências não sabiam, a Ibéria não sabia, o meu voo era Ibéria com a Latam. Não, ainda não se pode, não, e
E falando com o pessoal na Espanha, ai, tenta voltar, porque o meu medo era isso, que a coisa piorasse no Brasil. E o que eu faço no Brasil, eu que, apesar de ser brasileira, meu sistema de saúde, tudo é na Espanha, 30 anos é a minha vida na Espanha. E me deu aquela agonia, longe do marido, longe das minhas filhas, se acontece alguma coisa com eles, eu quero estar perto, né, eu não posso ficar aqui. Então foi meio que um amigo disse que foi como foi, definiu uma coisa assim como missão de fuga, né, a fuga do Brasil, eu tentando sair, bom, aluguei carro, porque já entrou aquela paranoia de não pegar ônibus, transporte público, né, porque eu estava em Gramado, Canela, e tinha que ir para Porto Alegre para pegar o voo. E foi tudo isso, consegui chegar na Espanha, mas não tinha casa, porque a minha casa já estava alugada, porque eu ia me mudar. Então, e agora, José, o que você faz? Né? Minhas filhas estavam confinadas na casa do pai já há uma semana, então elas não podiam. Primeiro que na Espanha foi muito estrito, ninguém sai de casa, não pode sair do seu bairro. Não, estou indo no supermercado, não, do seu bairro tem esse supermercado, vá no seu bairro. Aí, por sorte, uma amiga de Burgos, que estava em Burgos naquele período, porque também ia mudar para a Dinamarca e foi pega pelo Covid, estava na casa da família em Burgos e a casa dela no mesmo condomínio onde eu morava, muito amiga, super amiga, a gente se chama de vizinha amiga, em Málaga, Lisa, fica lá em casa. Então foi a salvação, porque eu tive onde ficar e bem de saúde, no começo preocupada, fiz a quarentena por conta, ninguém me falou nada na Espanha, entrei na Espanha como se eu entrasse num dia normal, estava tudo vazio, mas ninguém disse, você ficou, onde estava, ficou em aviões, quanto tempo, aeroporto, não, mas eu fiquei em casa, fiquei quietinha, foi angustiante um pouco, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia quando eu ia conseguir ver. Primeiro eu queria ver as minhas filhas de novo, e depois que eu já estava com as minhas filhas, eu queria poder vir para a Turquia para estar com meu marido, porque ele decidiu ficar aqui por conta do trabalho, ele não sabia se podia ser chamado em algum momento para trabalhar. Eu não conseguia vir para a Turquia por não ser residente. Então, se o meu marido tivesse ido para a Espanha, ele poderia ter feito esse movimento, porque ele é residente aqui e tem residência lá também. Mas no meu caso, não tinha como. Então, depois de muitas voltas, eu consegui, em julho, finalmente, consegui. No último mês, eu recuperei minha casa, porque a coisa estava estendendo, eu não sabia quanto tempo, então, conversei com os inquilinos, eles mudaram de casa, eu voltei para minha casa e organizei, pude ficar o último mês com as minhas filhas, passar mais tempo com elas e organizei a vinda para cá, mas também a vinda foi meio fuga, de novo, porque como eu não sabia quando, eu tinha muito medo que fechasse, aqui na Turquia eu não pudesse entrar, então assim, não dava para preparar mudança, nada, era a mala máxima essa de 23 quilos e uma malinha de mão, que eu também não sabia se iam deixar, por conta das mudanças do Covid também, né, você não pode levar no avião, tem que despachar, enfim. E aí depois uma maratona de passar por Lisboa, 20 horas, por Hamburgo, outras 20 e tantas horas, peguei uma carona com meu esposo em Hamburgo, era o avião da empresa dele, e cheguei a Izmir, e depois já começou a nossa vida aqui na Turquia. Que aventura, sua vida já é uma aventura, né? Essa história, Muito. Essa mudança para a Turquia foi ainda mais aventura. E como é que foi a sensação de conseguir, né, chegar na Turquia? Então, foi muito bom, porque era assim, nossa, que alívio, já estou aqui, né, isso foi muito bom. Mas cheguei no calor, muito calor. Málaga faz calor também, mas eu acho que eu tinha esquecido desse calor aqui da Turquia. Málaga faz calor, mas de vez em quando à noite dá uma refrescadinha e tal. Aqui não, é 24 horas de calor, né? Foi ótimo, porque realmente eu estava muito nessa expectativa de recomeçar uma vida nova, ao lado do meu marido também, né? Que a gente ficou 7 meses longe, nunca tinha, apesar da vida dele ter sido sempre de morar fora, trabalhar, viajar, mas nunca tanto tempo.
nunca. Máximo, acho que a gente tinha ficado sem se ver 2 meses, no máximo. Então, 7 meses. Claro que a tecnologia ajuda muito, porque a gente fazia vídeo, se ligava, ou pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, então praticamente falava 2, 3 vezes por dia até, né? E agora sim, muito bom aqui, mas com aquela coisa de que eu ainda não consegui fazer a imersão que eu gostaria, que é fazer um curso de turco, frequentar uma escola turca. Então, optei por comprar o Turco Fácil, que é esse curso, que é uma escola no Brasil, né, que você deve conhecer, e estamos estudando, meu marido e eu em casa, porque ele também não está trabalhando agora por conta da nova situação, os voos estão parados, e até final do inverno, a gente não tem previsão dele trabalhar, né, tem alguns cursos e tal, mas não voar. Então, a gente está aproveitando para estudar turco. Eu estou dando aulas aqui, isso é o bom também desse período. Eu já dava aulas online, eu dava muita aula presencial, mas eu também tenho meus alunos online. Então, eu já fazia há muitos anos já que eu trabalhava ou com Skype, ou com Hangouts, com plataforma, com ferramentas para poder dar aula online. Então, isso não impediu, inclusive, quando eu estava no Brasil, eu também estava trabalhando, dando aula durante a quarentena também, isso ajudou também. Não tinha muitos alunos por esse momento de transição, mas eu tinha aqueles dias de alunos que eu me preparava como se eu tivesse que sair para dar aula, né? Então, agora eu também estou aqui. A minha ideia também é dar aulas de espanhol aqui, que eu acho que é um mercado que pode ser que tenha um pouquinho mais de saída, né? E firme e forte, trabalho com tradução também, que é uma coisa revisão e tradução, que eu faço também sempre que existe essa possibilidade do espanhol para o português ou do português para o espanhol. E desejando que as coisas voltem, não vão voltar nunca ao que era antes, pelo menos acho que ainda temos 1 ano ou 2 aí de adaptação, mas pelo menos que a gente possa ter um pouquinho mais de liberdade para ir e vir, sem esse medo. O medo paralisa um pouco, às vezes, de você querer fazer alguma viagem e se eu não posso voltar? Nosso caso é sempre isso, e se eu vou e não posso voltar? Agora e esse aprendizado do idioma, como é que está sendo para você? Mesmo que sendo online, você já teve algum contato antes, né? O seu marido, por ter morado aqui, né, mais tempo, ele conseguiu aprender alguma coisa ou vocês estão voltando a aprender do zero? Nada, olha, eu lembro que meu marido não conseguia contar nem até 5 da outra vez que ele morou aqui, porque ele falava inglês direto. No trabalho dele, ele fala inglês. Mas aí e também onde ele morava, a gente achava que as pessoas que não falavam muito inglês, mas sim falavam, porque ele conseguia se comunicar mais em inglês. E como era aquela coisa assim de temporário, que ele sabia que em algum momento ele não ia ficar na Turquia, porque eu não estava aqui, então não teve aquela coisa de eu quero aprender, eu preciso aprender. Agora não, agora a gente quer muito aprender, porque a gente quer fazer uma vida aqui por uns quantos anos, né? Que mínimo 9 anos gostaríamos de ficar aqui. E aí eu tenho também muito esse interesse, porque eu sou uma pessoa que fala muito, muito comunicativa, então eu preciso poder me comunicar para poder fazer amizade com as pessoas, para poder ter mais contato social. Então a gente está estudando, assim, eu tenho muito vocabulário, mas daí a fazer a frase, está nesse momento ainda muito inicial, é difícil. Eu me considero assim com bom ouvido, eu pego a fonética e tal, mas eu ainda não consegui, ainda estou naquele processo de tentar entender a estrutura da língua, que é diferente da nossa, né? Bem diferente. É bem diferente, a gramática é diferente, a formação de frases é bem diferente. Algumas letrazinhas que tem a fonética bem diferente. Exato, e tem aquelas letras gigantes, porque como eles usam a palavra para fazer um possessivo e também às vezes o verbo junto numa única palavra. A aglutinação vai juntando tudo.
Eu não sei para você como é que foi, mas eu tô achando bem difícil. Para mim também foi bem difícil. E né, eu vim para cá a trabalho, a princípio, também para ficar um ano. Então, eu fiquei focada também muito no trabalho, trabalhando sempre falando inglês. Os meus amigos também falavam inglês, eu também não foquei muito no turco, né? Eu não pensava que eu vou morar, vou criar uma vida aqui. Eu também fiz Claro. igual o seu marido, eu não fui aprendendo muito. Aprendi o básico para me virar no dia a dia. Aí depois Sim. que eu fui, né? Não, vou ficar aqui, vou continuar, tenho que fazer um curso e aprender direito. Eu lembro que nesse período que meu marido morou em Istambul, ele teve um problema de saúde e ficou hospitalizado muitos dias. Ele ficou na UTI, ficou no hospital 20 dias. Foi muito bem atendido, era no hospital particular da empresa, mas aí também incrível. Foi tudo feito, muito bem feito, foi excelente. E nos disseram no hospital que quando ele já podia caminhar e tal, estava melhor, que tinha uma enfermeira brasileira na pediatria. Então nós fomos passear na pediatria para conhecer a enfermeira brasileira. Eu lembro que ela disse que ela morava 7 anos na Turquia e que ela demorou 4 para aprender turco. Aí, quando a gente agora decidiu vir, eu disse, nossa, eu não posso demorar tanto tempo assim para aprender, né? Desde que meu marido soube que ia trabalhar aqui, eu comecei a imersão eu adoro novela, eu sou noveleira, nossa, muito noveleira. Eu via novela brasileira 3, 4 ao mesmo tempo, novela antiga, reprise, tudo. Aí eu abandonei as novelas brasileiras e entrei no mundo turco das novelas, porque eu disse, é um jeito de eu começar a entender isso. Mas, menina, eu escuto essas novelas, assim, teve uma delas que eu gostei tanto que eu vi 4 vezes a mesma novela. Claro que depois eu pulava as partes que eram mais chatas e tal, e ia nas partes que eu gostava. Ainda assim, eu entendo muitas palavras e já consigo entender expressões, mas eu sou incapaz de assistir sem a legenda, porque é difícil. Não, mas isso é uma boa dica para aprender idioma, né? Porque, para Sim. mim, em inglês e espanhol, eu aprendi muito, assim, através de filmes, de música. E uma dificuldade minha no turco foi por não gostar muito das novelas, não me interessar muito. Aí, né, eu não tive essa imersão tão grande no começo. Mas é muito Então, bom. não, eu adoro. Então, para mim, eu também dou essas dicas para os meus alunos de português e espanhol, né? Vejam novela, podcast também. Claro, isso ainda não tenho nível, mas... E o bom das novelas é que tem um universo de tradutores de novela. Não sei se você sabe, mas tem um... Gente, eu não sabia disso. Quando eu estava fazendo a viagem, chegando aqui, nesses período entre Izmir e chegar em Antalya, eu reconectei com uma amiga que me escreveu no Instagram, e aí eu comentei com ela, você segue fulano de tal, que é um dos atores que eu sigo, né, dos turcos lindões aqui também, impressionada com esse universo de ator lindo. E aí ela disse, sim, e eu vejo como assim você... Porque até então eu catava no YouTube as novelas que tinham todos os capítulos, o que tinha na Netflix e tal, que nem sempre eram as novelas que eu queria ver, mas era o que tinha. Então ela disse, não, tem no Telegram, eles põem no Telegram. Bom, aí agora eu tô perdida, porque agora eu tenho, assim, não dou conta de ver tantas novelas ao mesmo tempo. Então, minha aprendizagem também vai muito nisso, né, todos os dias eu tenho pelo menos umas 2 horas que eu escuto as novelas. Algum momento vai entrar. Não sei quando, mas algum momento entra. Já está escutando novela e já está indo super bem. E agora vamos falar da culinária turca. Você gosta? Adoro. Como é que tem sido a adaptação? Desde o Adoro. Aliás, tem que agradecer aquele seu vídeo do chá, porque eu descobri que eu não sabia fazer o chá turco. Embora eu levei muito chá lá para a Espanha, nossa, não ficava bom, porque eu não sabia desse processo todo, né? E não tinha lá a chaleira especial, que isso é uma coisa assim, ó, que eu vou levar daqui para lá, eu vou levar essa chaleira. Não tem condições de eu morar, quando eu voltar para a Espanha para morar, não ter essa chaleira. Mas, assistindo o seu canal, foi que eu descobri a forma de fazer o chá. Então, tinha uma chaleira aqui em casa, não elétrica, a que vai
na Vitro, né? Então, a gente toma... Eu sou gaúcha, eu tomo... Em Málaga, eu tomava chimarrão, porque cada vez que eu ia para o Brasil, ou alguém me visitava, trazia a erva mate, eu congelo a erva mate, porque a erva mate, mesmo que esteja em data de vencimento, se ela não está no congelador, ela perde um pouco do frescor, né? Então, eu rio porque às vezes a comida não tinha em casa, mas erva mate, assim, muito. Só que, claro, com os 23 quilos, eu não pude trazer nem meio quilo de erva mate para cá, porque eu não podia trazer nem os apetrechos, que a gente chama, que é a garrafa térmica, a bomba, a cuia, enfim. Então, o chimarrão eu não tenho aqui, mas tem o chá turco, que é um substituto desse chimarrão, né? Então, eu vou tomando ao longo do dia os truquinhos ali de manter baixinho no fogo e tal. O chá eu estou amando. Porque da primeira vez eu era aquela turista que adora o chá de maçã, até descobri que tem 50 quilos de açúcar, né? Que é para turista que isso não é o chá verdadeiro. É, para agradar turista mesmo. Exatamente. Eu adoro o chá. Eu gosto muito da sua receita. Não me animo a fazer, não me atrevo. Acho que isso é uma coisa dos turcos que eles vão fazer e eu vou comer o que eles fazem, porque é igual que a tortilha espanhola que eu aprendi a fazer, sei fazer, mas eu acho que é uma coisa que os espanhóis sabem e eu deixo isso para eles. Que é o Yapraxarma. Eu já amava o Yapraxarma, então, assim, adoro. Sempre que vou em algum lugar e tem Yapraxarma, eu acabo pedindo. Eu adoro Lebrec, que é o nosso robalo, né, o lubina em espanhol. Uhum. Adoro. Adoro, nunca sei o nome aquele mesé que é de berinjela defumada com... Não sei se é com queijo ou iogurte. Não lembro o nome desse, mas adoro. E aqui eu já tenho os lugares que eu sei que eu amo, do jeito que eles preparam. Então, nesse lugar eu sempre quero voltar porque adoro, sempre peço isso. Assim, no geral, eu consigo praticamente tudo que eu tinha acesso de ingredientes para cozinhar. Claro que em casa, nossa cozinha mais ou menos uma mistura entre Brasil e Espanha, que é o que eu também fazia na Espanha, né? Mas a gente costuma sair 1 ou 2 vezes por semana para justamente comer as comidas daqui, né? Eu adoro o café da manhã, amo esse café da manhã. Amo também, acho que foi você que deu a receita do menemém. Todas as brasileiras adoram o menemém. Eu tinha um pouco de medinho do menemém, porque eu tenho problemas com o pimentão. Eu não consigo digerir o pimentão. Então, eu tinha um pouco de medo de pedir e que tivesse. Mas aí eu descobri um lugar aqui que a gente, às vezes, toma o café da manhã, que não prepara com pimentão. Então, não faz mal para o meu estômago. E adorei também o menemém. Adoro essa variedade, já estou me acostumando um pouco a usar o pepino, porque isso também, o pepino daqui eu tolero, o pepino no Brasil e na Espanha eu não posso comer, adoro, mas não podia comer porque me faz mal. A azeitona preta eu gosto muito também, que a gente na Espanha, esse tipo de azeitona preta não tem lá, aqui tem aquela de lata, que não, a gente, aliás, nunca compra. E aqui a gente adora, gosta até mais da azeitona preta do que da verde. O tomate não é uma novidade, porque você que morou na Espanha sabe que o tomate, pão com tomate e azeite é uma coisa bem do café da manhã também, que às vezes eu tenho feito aqui. Mas eu diria que se posso escolher uma das refeições turcas preferidas, para mim vai ser sempre o café da manhã, embora eu gosto, no geral, de tudo menos do cordeiro, eu gosto de tudo, e amo os doces, amo. Da outra vez eu comia muito baklava, né? Mas não conhecia o kunef. E agora descobri o bendito kunef. Então, muitas vezes, assim, para não ferrar muito com a dieta, a gente só fica na vontade. E de vez em quando dá uma escapada e vai, né? Dá uma jacada, que é como se diz agora no Brasil, pisar na jaca. Não tem nenhum ingrediente, nada que você sinta falta, assim, que você não encontra aqui na Turquia? Olha, eu não sei se tem, até vou aproveitar para perguntar para você. Manjericão aqui tem o natural manjericão em folha? Porque a gente comprou um que é parecido, mas é meio roxinho e o gosto não é muito igual, não. Tem sim. Tem? Depois eu te passo o nome, tem sim.
Tá. Então, o manjericão, eu fiz essa compra ali porque a gente gosta muito, eu gosto de fazer pesto para comer, ou com verdura, ou para fazer molho de massa e tal. O pessoal fala muito do leite condensado, mas a gente também está num período de reeducação alimentar, então o leite condensado meio que está fora do momento, assim. Tirando a erva mate, mas isso eu sabia que não ia ter, né? Eu acho que não, que tudo... Eu acho a carne muito boa também, a gente é bem carnívoro e gosta de vez em quando de comprar um entrecô, um contrafilé, alguma coisa assim. Encontramos carne de excelente qualidade para fazer em casa, ou vamos comer carne também. Aqui pertinho de casa tem um lugar Engraçado que que a faz... maioria das brasileiras fala o contrário, reclama da carne. Não achei, achei muito boa a qualidade da carne. Também pode ser que eu moro há muito tempo fora e eu tenho meu padrão já de exigências mudou, né? Porque se você mora fora, não tem como você manter aquela maionese que faz no Brasil, aquela marca de açúcar. Não, você se adapta ao que tem, né? O feijão. Eu vou confessar que eu sinto muita falta do Ramon, né? O Ramon não tem, né? O Ramon, assim... Na Alemanha a gente até comprou um, mas não... Era num supermercado alemão e tava bom, ok, mas não, nada a ver. Sinto falta do Ramon. Vou te dizer que a gente gosta muito de vinho aqui e gosta de tomar vinho local, gosta de conhecer o vinho do local onde a gente tá. Morei nas Canárias uns meses também, então se eu viajo para algum lugar, eu quero tomar o vinho daquele lugar, né? Outros vinhos internacionais eu tenho oportunidade em qualquer lugar. E a gente está muito contente com a questão do vinho, que em 2010 não tinha tanto, ou a gente não conhecia, ou não estava tão aberto a experimentar. Também tinha mais acesso ao free shop, trazia vinhos da Espanha, eu vinha seguido, mas gostando muito e já encontramos, assim, alguns queridinhos, alguns vinhos favoritos, tanto no branco como no tinto. Então, assim, eu sinto mais falta de uma comida que não é brasileira, que é o Ramon, e acho que só, não tem, assim, nada... Claro que a comida, se você parar para pensar, a comida turca, ela é um pouco meio que... é aquilo ali, né? Não sai muito, tem várias coisas, mas... Várias variedades dos mesmos... Da mesma coisa. Talvez eu sinta falta, de vez em quando, de ir num restaurante mais internacional, assim, tipo, comer uma comida francesa. Então, eu acho assim, ó, eu gosto muito eu acho que eles comem muito saudável, que não excedem no... As brasileiras, eu já ouvi várias reclamando que a comida é muito apimentada. Não acho que a comida seja muito apimentada aqui. Eu acho que é na medida... No começo achava, porque não estava adaptada, mas depois eu fui vendo que não é apimentada, é temperada, né? São temperada, temperos exatamente. Que a gente não está acostumado. E eu não gosto, além de não gostar, eu não tolero também, como pimentão, pepino, e uma coisa que eu não gosto, não tolero e não gosto, é o alho. Eu detesto o alho. Então, na Espanha era bem complicado para a minha vida. Tão complicado que eu inventei ser alérgica ao alho, porque era a única opção de eles não colocarem mesmo alho. Porque senão eles passavam a faquinha por cima, tiravam o alho e o cheiro já estava ali, né? Eu digo, eu vou acreditar que eu sou alérgica algum dia, vai dar uma reação até se eu comer alho, né? Mas aqui eu gosto porque quase nada tem, e se você avisa, aqui também eu uso a estratégia do alergia, porque daí eles cuidam mais, mas normalmente os pratos que eu digo, tem alho? Não tem. Então, isso para mim é ótimo aqui. Eu gosto, não tem, esse não vai ser um problema na minha vida. A manicure que eu consegui, que tira a cutícula, tudo direitinho. Tudo assim, muito... Falta isso, falta eu falar turco para poder interagir mais com as pessoas daqui, para poder ter essa liberdade de poder se comunicar, de poder interagir, né, com o pessoal, as pessoas que moram aqui. Não, mas apesar de a gente estar nesse momento de pandemia, né, você já está conseguindo fazer até bastante coisa. Conseguiu, né, encontrar sua manicure no salão, você está fazendo pilates. Sim. Isso também comentar. Todos esses lugares com bastante cuidados. Tanto no salão da manicure, nunca tem ninguém, ela está sempre sozinha.
Se vem alguém, ela pede para esperar fora, né, porque tem uma areazinha, e sempre com aqueles cobre-sapato, aqueles protetores, tanto no Pilates. A nossa prof não pede para a gente tirar a máscara, mas ela nunca tira a máscara. Então, a gente faz o Pilates sem a máscara, mas só eu e meu marido na mesma sala. Também na hora de entrar, eles tomam temperatura, esse protetor do sapato, e que mais? Álcool gel na entrada sempre, todos os cuidados, assim, muitos cuidados. Outro dia também fui no salão, que eu até pedi, Ana, me salva aqui, como é que eu pergunto tal coisa, né? Como é que eu digo para cortar só as pontinhas? Ele cortou muito mais do que as pontinhas, mas direitinho. E ali no salão também eu fiquei o tempo todo de máscara, eles estavam de máscara. Tá. E agora, para a gente terminar, me conta o que você acha que é o melhor da Turquia, o pior, uma coisa que você gosta muito e uma coisa que você não gosta tanto. Bom, adoro as praias daqui da região onde eu tô morando, né? Em Istambul não tinha muito na cidade, até tinha uma mais ou menos perto de um dos bairros que meu marido morou, mas aqui a água quentinha, porque em Málaga a água é fria, gelada, então água transparente, limpinha, adoro o mar, adoro morar perto do mar, isso para mim é fundamental, apesar de não ter nascido e não ter me criado, o mar é parte da minha vida há 30 anos e seria muito difícil eu morar longe. Então, adoro as praias dessa região, que é onde eu estou morando e as que eu conheci agora. O clima daqui de Antalya, que embora meu marido que passou o inverno diz que chove mais e faz mais frio do que em Málaga, por enquanto ainda estou de manguinha, tá calor, ainda não tá fazendo frio, tá um pouquinho, mas tá agradável agora, tava insuportável, de muito quente, agora está agradável, adoro o clima, adoro a culinária, e o que é mais complicado para mim é a questão da reciclagem do lixo, não ter como reciclar, separar o metal do plástico, ou seja, o plástico, o metal, o vidro, o papel, isso eu vejo nos shoppings, tem esses cestinhos no shopping, e no supermercado do shopping para fazer a reciclagem, mas não tem na rua, que é o fundamental, né, que é em casa onde você consegue fazer isso. Isso, para mim, está sendo uma coisa muito difícil, porque eu reciclo há mais de 20 anos, então é complicado. O que eu faço é separar o seco do orgânico, mas aí já está tudo misturado, né, e vai tudo para o mesmo lugar. E o cigarro, que eles fumam muito, então o cigarro, sentar num lugar e o pessoal todo fumando, e que eles não têm esse cuidado o cigarro eles fumam e jogam no chão, eu vejo bastante lixo aqui, mais do que eu vi em Istambul, e isso também me incomoda na Espanha, então o cigarro me incomoda na Espanha também, porque o sul da Espanha onde eu morava não é o lugar mais limpo da Espanha, e também me incomoda as cascas de semente de girassol, né, em Espanha é pipas, que eles também jogam no chão. Ok que isso é orgânico, mas custa botar num saquinho, né, fica feio, eu acho que a cidade fica mais feia sem esse cuidado. E adoro muito também de sair para fazer piquenique e tal, e reunir a família, só que você vê que vai comendo os negócios jogando no chão. Exato. E às vezes deixa o lixo do lado da lixeira, entendeu? A lixeira tá ali, tá vazia, e o lixo fica do lado. Acho muito legal esse costume deles de fazer piquenique, e aqui eu observo que eles mantêm bem as distâncias nos parques, e também amo aqui de Antalya, porque eu sentia falta disso em Málaga, a quantidade de parques que tem aqui. Tem muito parque, por onde você andar tem parque, os parques são bonitos, são agradáveis de caminhar e passear, então eu gosto muito disso também. Eu sou uma pessoa adaptável e eu mentalizei que a Turquia, eu já vim predisposta a gostar, eu já gostei da outra vez que eu vinha de turista, então... E uma pessoa que gosta de aventura também, né, a gente percebeu. Sim, eu gosto. Então você diria que você é feliz aqui na Turquia, que você recomendaria as pessoas a virem visitar, conhecer?
Com certeza, eu digo para as pessoas que ninguém deveria passar para outra dimensão sem ter visitado pelo menos Istambul. Istambul, para mim, é uma cidade mágica, mágica. Eu tenho algumas cidades, assim, muito mágicas para mim. E no Brasil é o Rio de Janeiro, apesar de todas as mazelas. É uma cidade que eu chego nesse lugar e a energia do lugar, para mim, a paisagem, a beleza. E na Espanha, Madrid, eu tenho um carinho muito grande por Madrid, porque é o primeiro lugar, assim, que eu morei, né, foi Madrid. Adoro Málaga, mas Málaga já é minha casa, então não conta. E Istambul. Olha só, é uma cidade que está no meu top, nas listas, assim, sempre esteve. Eu sempre recomendei, desde que eu vim, que o meu marido trabalhou aqui em 2010, eu sempre recomendei. Foi a melhor recomendação, assim. E talvez por ter vindo sem muita expectativa. Então, eu recomendo para toda. E eu não conheço ainda muita coisa, ainda tem a Capadócia na lista, Pamukkale, que também quero conhecer, porque quando eu vinha de turista, ele trabalhava, eu estava de turista, mas ele estava trabalhando, então, as viagens, os lugares que eu viajei e conheci, eu acompanhava ele ia fazer os voos e eu ia para esses lugares, mas era assim, bate e volta, foi máximo um dia e ele cansadíssimo do voo, tinha que descansar. Então, para mim está sendo muito maravilhoso, porque é um país assim que quando ele trabalhou aqui em 2010, a gente ficou com aquela, ai, que pena que não deu para conhecer a Capadócia, Pamukkale, Izmir, a gente só tinha passado uma noite, uma tarde, Antália, só tinha feito um pequeno passeio, então eram lugares que a gente tinha ficado com vontade de conhecer. Eu digo, olha só que maravilha, que agora eu vou ter essa oportunidade de fazer tudo aquilo. Claro que daí veio a pandemia, mas isso não vai ser para sempre, é um período e quando tudo isso se normalizar, a gente vai conseguir fazer tudo. Ai, que bacana, eu adorei esse bate-papo, conhecer mais um pouquinho da sua história, dessa sua aventura até chegar na Turquia. E para quem quiser acompanhar a Lisa, ela tem um Instagram agora mostrando a Turquia, viver na Turquia. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, o link do podcast também que ela participou, e vocês podem ir lá seguir ela, que ela está mostrando bastante dessa vida nova dela agora aqui na Turquia. Eu não sou muito, eu sou meio desligada com as redes sociais, porque eu ocupo muito tempo vendo as novelas, confesso, e daí eu esqueço um pouco do resto, né? Mas até tenho que postar mais coisinhas, assim, principalmente no feed do Instagram, eu tenho postado mais histórias de quando eu vou, que é aquela coisa. Mas aí, eu vou tentando mostrar coisinhas. Que me pedem dicas, pedem para falar sobre as novelas turcas, mas como eu não gosto, eu não falo, eu não assisto, né? Mas se vocês quiserem perguntar a Lisa, tem certeza. Pode perguntar, que eu já tenho, assim, várias queridinhas e vários atores queridinhos, atrizes, e de novela posso falar, assim. Tô gostando gostei muito de participar, é a primeira vez que eu participo, assim, de um canal, né, eu já dei entrevistas sobre o meu trabalho do Português Língua de Herança e tal, mas nunca tinha feito esse bate-papo, assim, gostei muito, adorei essa participação, e agradeço muito que você tenha se interessado pela minha história. Eu que agradeço o seu tempo, o seu carinho. Vão seguir ela lá no Instagram. E espero que vocês tenham gostado também dessa entrevista, de conhecer um pouquinho da história da Lisa. Se vocês gostarem, a gente pode voltar daqui a uns meses, quando ela estiver mais adaptada, para fazer uma segunda versão, para contar um pouquinho mais como está sendo essa vida em Antália. E a gente se vê na semana que vem com mais uma Terça Turca. Görüşürüz, bye bye!